Hello, iluminados e iluminadas, sejam bem-vindos, vídeo rápido. Desde ontem meu telefone não para de tocar porque parece que a monja Koen Sensei, que é a monja do Zen Budismo, uma das monjas mais representativas do budismo no Brasil, assinou um contrato, fez uma parceria com a Ambev, que é uma companhia de bebidas, entre elas muitas bebidas alcoólicas e vários tipos de cerveja e outras coisas, e várias pessoas me falando, monge, mas isso pode, mas como que acontece? Mas no budismo não pode beber, qual a diferença do budismo tibetano pro budismo Zen? A monja tá certa, tá errada? Então, gente, eu sigo o budismo tibetano, é a única escola que eu estudei, não sei comentar sobre o Zen, mas eu acho também que não vale a pena a gente perder espaço discutindo se a monja tá certa ou se a monja tá errada, ou qual foi a motivação dela, porque, como o Buda mesmo disse, só alguém como o Buda, só alguém iluminado para conhecer o íntimo, o âmago e julgar alguma pessoa. Mas eu pensei em fazer um vídeo rápido hoje falando sobre um outro assunto, que é um assunto sobre o qual tem várias confusões, que é o que a gente chama de caminho do meio. E para isso, eu queria contar uma piada. Era uma vez, entram num bar Quentin Tarantino, Uma Thurman e Monja Koen. Não, brincadeira, a monja não entra no bar. Mas agora, sem piada, falando sério, o que tem a ver a Uma Thurman, que é uma das minhas atrizes favoritas, especialmente no filme Kill Bill, volume 1, com o ensinamento do caminho do meio, com o ensinamento de Buda. Se você já leu um pouquinho, já escutou um pouco alguns ensinamentos do Dharma, do budismo, seja no budismo tibetano, que é a linhagem que eu represento, ou no budismo Zen, que é a linhagem da monja Koen, qualquer outra. Uma expressão que é usada com bastante frequência é a expressão caminho do meio. E tem uma grande confusão em relação a esse caminho do meio. Por quê? Em geral, o caminho do meio é correlacionado com um sentido budista de moderação. E essa moderação, na verdade, é um engano. Buda, na verdade, não fala nada de moderação. Então, moderação, às vezes, fica um conceito muito pobre no sentido, não beba nem o chá, nem muito quente, nem muito frio. Não dirija nem muito rápido, nem devagar. Moderação, a gente tem que ter moderação, tem que ter bom senso. Então é um reducionismo e um empobrecimento de todo o pensamento oriental e budista para dizer que, na verdade, o que a gente precisa é ter senso comum e meio que ir se equilibrando, assim, na corda bamba. E tem uma frase que eu ouvi uma vez num vídeo pseudo-espiritual que eu nunca esqueci, porque, assim, doeu fundo lá no peito. E a pessoa dizia assim, o bem e o mal são coisas que a gente tem que conhecer e experimentar. Gente, isso é muito horrível, isso não é palavras de Buda, não, é palavra da pessoa que inventou, porque a gente não precisa experimentar o mal, as coisas ruins, as coisas que são nocivas não vão trazer nenhum benefício. Então essas coisas a gente tem que se abster. E as coisas boas a gente tem que adotar e praticar completamente. Então se a gente já estabeleceu que o caminho do meio e o ensinamento do budismo não é basicamente só um bom senso e não ande nem muito para a esquerda, nem muito para a direita, o que é o caminho do meio? Em tibetano, o caminho do meio se chama Uma, e é por isso que a atriz é chamada Uma Thurman, porque não sei se vocês sabem, mas o pai dela, ele largou de ser monge, mas por muitos anos ele foi o primeiro monge norte-americano ordenado no budismo tibetano. E aí ele aprendeu os ensinamentos do caminho do meio, o que a gente chama de Uma, e aí ele deu o nome pra filha depois, quando ele largou de ser monge. Mas se o caminho do meio não é esse sentido de ficar zerado, eu beijei 3 pessoas, então agora eu chuto 3, tudo ficou equilibrado, não fui nem muito bonzinho, nem muito malzinho, caminho do meio. O que é o caminho do meio? O caminho do meio, ou em tibetano Uma, em sânscrito Madhyamika, é uma resposta de Buda para uma inquietação entre a natureza da existência e da não existência. Então, filosoficamente, existem 2 extremos, um extremo do existencialismo, das coisas concretas, da afirmação da matéria, e um outro extremo do niilismo, da negação, do tudo dá em nada, tudo é vazio, nada acontece. E quando o Buda é perguntado, as coisas existem concretamente, ele responde, é o caminho do meio, que significa as coisas, os fenômenos, as pessoas, as casas, os carros, tudo existe, mas de maneira interdependente, ou seja, na dependência das partes, na dependência do nome, na dependência do conceito. Então hoje um vídeo mais rapidinho, caminho do meio, não é nenhuma bobageira de moderação, vamos fazer tudo com moderação, tudo pode, tudo a gente tem que ter equilíbrio, mas é um tema muito complexo da natureza, da existência, da não existência, conforme explicado por Buda, e que demora muito tempo pra gente entender. E que é também a razão do nome da Uma Thurman, do meu filme favorito, Kill Bill. Então agora que vocês já sabem, não se deixem ser enganados por ensinamentos fajutos, diluídos e que apropriam-se de nomes filosóficos do Oriente para fazer uma salada, uma coisa do senso comum, de um psicologês, de uma pseudo-espiritualidade. E vamos parar de julgar, vamos deixar a monja Koen em paz, vamos respeitar a monja. Se inscreve, curte, compartilha. Lembrando que eu respeito muito a monja e entanto eu respeito ela, que algumas pessoas estão falando, você tá com inveja porque você não tem patrocínio da Ambev, da indústria de bebida. Não, gente, o meu respeito é tanto que eu renuncio a usar a minha imagem para ser embaixador de Ambev
Coffee ou de qualquer outra concorrente das bebidas alcoólicas. Não farei. Vamos deixar esse nicho só pra Monja Coen. Mas, de repente, se tiver alguém aí me assistindo da indústria do tabaco, eu podia muito bem virar o embaixador da moderação do tabaco. E a minha ideia é, vamos trazer de volta o cigarrinho de chocolate para as crianças. Mas, ao invés de a gente colocar o mesmo número que tem no maço inteiro, a gente coloca só 3 ou 4. É pra gente trabalhar com a moderação um pouquinho. Fica a dica, indústria do tabaco. A gente se vê amanhã.